Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. Hoje vou falar tudo sobre a estreia da equipe principal do Coritiba em casa na temporada. Antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. A meta é chegar aos 1.000 inscritos e vamos às informações da partida. Coritiba e São Joséense, dia 21 de janeiro, quarta-feira, 8h30 da noite, quinta rodada do Campeonato Paranaense, jogo no Couto Pereira. Coxa divulgou que até agora 10.000 check-ins foram feitos, confirmados para amanhã. Quem não fez ainda dá tempo. E o que podemos falar sobre essa partida de amanhã, além da parte tática dos jogadores, é a parte do calendário. É o penúltimo jogo do Coritiba nessa primeira fase do Campeonato Paranaense. Primeira fase muito curta, muito rápida. Além do jogo de quarta, tem o jogo de sábado que encerra essa fase inicial, o jogo contra o Cascavel, lá em Cascavel, 4 da tarde no sábado. Então amanhã já com certeza a equipe principal, já vou falar dos relacionados que foram divulgados. E aí para o sábado tem que ver o que o Coritiba vai fazer, né? Até porque, eu já vou pular o próximo slide, que no dia 28, pouco mais de uma semana, amanhã falta uma semana para o jogo, Coritiba e Red Bull Bragantino, dia 28, 19 horas no Couto Pereira, a abertura do Campeonato Brasileiro, Coritiba de volta à Série A, estreando em casa. Então temos na quarta, dia 21, Coritiba e São Joséense, no sábado contra o Cascavel, e aí já estreia no Campeonato Brasileiro. Amanhã vamos com o elenco principal. Espero que o Coritiba no sábado vá com a equipe totalmente alternativa. Espero que não viaje ninguém da equipe principal para o interior do estado. Não faz nenhum sentido você arriscar perder qualquer jogador em uma primeira fase do Campeonato Paranaense com um Brasileirão batendo a porta poucos dias depois. Tem essa mudança de calendário, todos os times vão sofrer com isso. O Coritiba e os times que subiram da Série B ainda têm uma pequena vantagem, porque a Série B acabou muito mais tempo que a Série A. Tem o Vasco e o Corinthians jogaram a final da Copa do Brasil, voltaram bem depois também. O Flamengo voltou esses dias, que estava jogando o Intercontinental bem no final do ano. Então vai ser difícil para todo mundo. Como eu falei, os times da Série B com alguma vantagem, mas não vai ser fácil. É um campeonato que já vai começar ali com todo mundo ainda meio em pré-temporada e tem que fazer ponto. Campeonato Brasileiro não tem muita brecha. E sempre lembrando, a gente encerra o Campeonato Brasileiro 37ª e 38ª rodada contra o Palmeiras e Flamengo. Tem que fazer ponto antes. Tudo isso para dizer, levem a equipe alternativa para jogar contra o Cascavel. Até porque nessa quarta, contra o São Joséense, saiu a lista de relacionados e vai a equipe principal. Todos os jogadores disponíveis vão para a partida. Goleiros Pedro Morisco e Pedro Rangel, nenhuma mudança. Laterais Bruno Melo e João Almeida na esquerda, Felipe Guimarães e Tinga na direita, tudo igual. Na zaga temos uma mudança. Jaci confirmado, Maicon confirmado, Thiago Kozer confirmado e Thiago Santos pela primeira vez entre os relacionados. Rodrigo Moledo está fora do jogo dessa quarta-feira. No meio-campo, Fernando Sobral, Gustavo, Jean Gabriel, Josué, Sebastião Gomes, Vini Paulista, Walisson e William Oliveira. E no ataque, Enzo Wagner, Fabinho, Lavega, Lucas Ronier e Pedro Rocha. Breno Lopes ainda não disponível, o que já era esperado, também chegou há poucos dias, deve estar ainda adquirindo a melhor forma física, nem valeria a pena arriscar. Com isso, não estando disponível nessa quarta, e eu tendo a ideia que o Coritiba não vai levar a equipe principal para Cascavel, a tendência é que a estreia do Breno Lopes seja contra o Bragantino na estreia do Brasileirão. E aqui eu peguei a escalação, ainda não tem muita informação de quem vai jogar, eu mantive aqui a escalação que iniciou o Atletiba, daí para falar em cima dela, ver se pode ter alguma mudança. No gol, dificilmente o Morisco vai sair. Na zaga, pode ter mudança. Na entrevista coletiva, o Seabra até mencionou que o Kozer já fez 3 jogos seguidos, que às vezes pode dar uma segurada, aí talvez entrasse o Jaci. O Jaci também precisa voltar a ter ritmo do jogo, jogou só alguns minutos contra o Atlético no Clássico. O Maicon fez 2 jogos seguidos, já tem mais idade, talvez possa sair, mas eu acho que o mais provável é que o Kozer ganhe um descanso, vamos ver amanhã. Nas laterais, o Tinga acredito que seja mantido. Bruno Melo talvez, já fez as 2 partidas também, seria interessante ver o João começando a partida.
Ele entrou ali no finalzinho do Atletiba, teve bons momentos, assim, foi interessante e é bom ver o João tendo mais minutos para que ele possa crescer. No meio-campo, o William Oliveira fez as 2 partidas também. Tem a opção do Alisson e do Sobral. Sebastião Gomes jogou o Atletiba e tinha entrado no segundo tempo contra o Maringá. E o Josué é um jogador que eu imagino que possa ganhar um descanso também. Vamos ver, não é informação, é palpite. É um jogador já com idade mais avançada. Jogou contra o Maringá entrando no segundo tempo. O Atletiba jogou primeiro tempo e uma parte do segundo. Quem sabe jogar alguns minutos ali contra o São Joséense, de repente começar no banco. Ou, de repente, na cabeça do Seabra, a intenção seja, como é a estreia da equipe principal em casa, colocar todo mundo que ele considere titular para começar o jogo e vai fazendo a rotação durante a partida. Vamos aguardar. E no ataque, eu acho, pelos relacionados ali, é muito difícil ter alguma alteração. No máximo, o Fabinho entrar no lugar do Ronier ou do Lavega. Mas a tendência é que mantenha esse trio de ataque. E aí jogamos contra o São Joséense. E aí contra o Cascavel é pensar na estreia do Brasileirão, não machucar ninguém e 100% para o jogo contra o Bragantino. E passando agora pela classificação do Campeonato Paranaense. Eu peguei a classificação antes dos jogos de hoje. Hoje, deixa eu ver os jogos que tem. Tem Andraus e Londrina, que já está rolando. Azures e Atlético, Galo, Maringá e Maringá. Então, essa classificação é antes desses 3 jogos que eu citei. No grupo A, Londrina líder com 10, Atlético 7, São Joséense que a gente vai enfrentar 7, Foz 7, Cascavel 5 e Maringá 2. No grupo B, é um grupo com menor aproveitamento, Coxa 7, Cianorte 6, Azures 5, Andraus 4, Galo, Maringá 3 e Operário 1. Coritiba ganhando amanhã praticamente garante classificação. Não tenho certeza se garante classificação matematicamente, mas analisando ali o grupo, faltando só 2 jogos, eu acredito que até não pontuando mais é possível que se classifique entre os 4 primeiros ali. E o nosso adversário, São José, em 7 pontos no outro grupo. É um grupo que está com pontuação mais alta das equipes, sempre lembrando, as equipes dos 2 grupos se enfrentam, né? A pega o B e as equipes do grupo B pegam as equipes do grupo A. E o nosso adversário da manhã, como eu vinha falando, 7 pontos. Fui dar uma olhada na formação do São Joséense. Encontrei 2 jogadores velhos conhecidos do Curitiba. Um que vem sendo titular em todas as rodadas é o Rodolfo Filemon. Acredito que não tenha deixado saudades por aqui. E o outro é o Júlio Rusch, revelação aqui do Coxa. Fez parte daquele elenco que praticamente só com jogadores da base em 2017. Mas o Júlio Rusch vem mais ficando no banco de reservas. Então, do jogo de amanhã, acredito que seja mais isso. Curitiba vai com o elenco principal. É legal para a gente ver a equipe jogando em casa, primeira oportunidade. Tá bom o desempenho, 2 jogos muito seguros contra o Maringá e contra o Atlético. Contra o Maringá não sofreu praticamente nada. No clássico fez o gol. O Atlético teve ali 2 chances bem perigosas, mas de modo geral o Curitiba se portou bem. Lembrou até um pouquinho o Curitiba do ano passado. Tomara que mantenha a característica de ter uma defesa muito sólida. Não sofreu nenhum gol com a equipe principal. Vamos ver o desempenho de amanhã. Até o momento estou gostando. Muito pouco, uma amostra muito pequena ainda, mas tá interessante e vejo um potencial de melhora e ainda aguardamos contratações. E para fechar, tivemos a notícia hoje: Coritiba empresta o zagueiro Guilherme Aquino para o Avaí. Coritiba emprestou o zagueiro formado nas categorias de base para o Avaí. O acordo de uma temporada, ele fica no Avaí até o final da Série B. Antes de formalizar o empréstimo, o Coxa renovou o contrato dele até junho de 2028. O Aquino, inclusive, já aparece no bid com a camisa do Avaí, como está ali na foto. Acho desse empréstimo excelente. Jogar num clube de Série B, que é o campeonato que ele jogou ano passado, é um nível legal. Eu tinha até comentado do Aquino há alguns dias que eu esperava um empréstimo para ele, que ele não teria muito espaço no elenco. Citei até, acho que falei que de repente até uma equipe de Série C. Que bom que ele encontrou uma equipe de Série B, né? Um nível mais alto. Espero que seja titular. Teve bons momentos aqui no Coxa, principalmente no início da Série B do ano passado. Depois caiu de produção, perdeu espaço, outros jogadores apareceram, mas ainda é muito jovem, 22 anos, pode evoluir,
tem características interessantes assim para um defensor, e que bom que saiu, porque aqui não teria espaço. E atualizei aqui a nossa lista de zagueiros. Com a saída do Aquino, temos 5 zagueiros no elenco principal. Jaci, Maicon, Thiago Kozer, Rodrigo Moledo e Thiago Santos. Thiago Kozer ganhando espaço, 3 jogos na temporada, 3 jogos muito bons. Maicon e Jaci, que foram a nossa dupla praticamente que não era vazada na última temporada, fizeram uma Série B espetacular. Rodrigo Moledo, que é um jogador ali, ninguém esconde que é mais para compor grupo, e o Thiago Santos, que é a contratação que eu considerei mais duvidosa até agora, relacionado pela primeira vez, tomara que dê certo. E o Coritiba, a princípio, com 5 zagueiros para a temporada, talvez tenha que buscar mais alguém, até olhando a idade dos jogadores, a temporada com muitos jogos, muito extensa. Talvez seja um grupo curto ali para zagueiros, e na base, ali olhando o time alternativo, já que o Aquino foi emprestado, não vi outros zagueiros assim que chamassem atenção para subir, para compor, para fechar elenco. Então, com a saída do Aquino, então é possível que o Coritiba volte a se movimentar no mercado para essa posição. Então é isso, gente. Coritiba joga nessa quarta contra o São Joséense, equipe principal em campo, check-in aberto, quem não fez ainda dá tempo. Esperamos mais uma atuação segura, cada vez mais a equipe crescendo também na parte ofensiva. Defensivamente a gente sabe que está encaixado já. E vamos ver também se vai ter mudanças na equipe, como eu falei, talvez o Kozer vai para o banco, algumas outras mudanças, poupar jogador, começar a dar ritmo para outros, tá bom? Amanhã, depois do jogo, mais informações, falaremos tudo do que aconteceu no Couto Pereira, tá bom, gente? Valeu, até a próxima.